Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo direto do nosso QG da quarentena. E no último vídeo eu comentei que você poderia fazer fotos dentro de casa, isso para passar o tempo, para não deixar que esses dias fiquem tão monótonos assim, e a gente podia também aproveitar esse tempo para estimular a nossa criatividade, estimular a nossa fotografia, né? Dentre as dicas que eu dei estava macrofotografia, uma coisa que eu faço há muito tempo, que eu adoro. Na verdade, eu só comecei a fotografar pelo interesse na macrofotografia, né? Que como eu tinha uma formação voltada para a área da biologia, eu precisava fotografar coisas muito pequenas. Foi quando eu me aprofundei mais nos meus estudos em fotografia. Foi lá em 2003, então já se vão lá mais de 15 anos, né? Então macrofotografia é uma coisa que eu gosto muito, particularmente eu domino bastante técnicas diferentes, e eu queria passar isso um pouquinho para vocês poderem fazer isso dentro de casa. Ah, Neto, mas eu não tenho uma lente macro. Todo mundo fica se perguntando, porque uma lente macro realmente não é muito barato, tá? Essa daqui é uma 105 da Nikon. É uma lente que custa aí próximo dos R$4.000. Mas existem vários métodos, para não falar gambiarra, que a gente pode estar utilizando para adaptar lentes convencionais e fazer com que ela se transforme numa lente macro, mais ou menos isso, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas gambiarras que a gente pode fazer com a nossa 50mm, com a nossa 18-55, para transformar ela em uma lente macro. Eu não só vou mostrar como fazer essas gambiarras, mas também vou dar dicas de como configurar a câmera para que você consiga fazer boas fotos macro, mesmo sem ter um equipamento macro. Porque a macrofotografia, eu acho que ela se separa um pouco da fotografia convencional, que tudo nela é diferente. Então a lente é diferente, o flash é diferente, a técnica é diferente. Então ela é bastante peculiar em vários sentidos, né? Então eu vou mostrar aqui bastante coisa para que a gente consiga, sem gastar uma fortuna, conseguir fazer boas fotos em macro. E uma coisa que eu vou fazer questão é, além de mostrar isso na prática, usar o equipamento mais simples que eu posso, para você ter certeza que com a sua câmerazinha de entrada, com a sua lente 18-55, você consegue sim resultados interessantes. Bom, eu vou começar aqui trabalhando com uma D7100, uma câmera cropada, e uma 50mm. Toda a objetiva que não é macro, ela permite foco numa distância mínima que varia entre 28 e 45 centímetros, dependendo da objetiva. Então não adianta você chegar muito perto desses objetos pequenos para fotografar, porque ela não vai fazer foco, o plano de foco vai se afastar. E a única diferença entre uma objetiva convencional e uma macro é que a macro permite sim você chegar muito perto para fazer o foco. Tem uma objetiva da Canon MP65 que ela só serve para fazer macro, mas as outras objetivas macro você consegue fazer retrato, foto de paisagem, foto de qualquer coisa que se enquadre dentro do ângulo de cobertura dela. Outra coisa, muita gente me pergunta, Neto, qual objetiva macro é melhor? A 100, a 105, a 55, a 60, tem 40, tem várias distâncias focais de objetivas macro, mas nenhuma delas vai se diferenciar na magnificação que aquela lente proporciona, que é 1 para 1. Eu vou explicar rapidamente o que isso quer dizer. Uma lente ela só é considerada macro mesmo, quando ela consegue te dar uma ampliação, uma magnificação maior do que 1 para 1. Vamos supor que uma mosquinha pouse aqui. Eu venho aqui, fotografo essa mosca. Essa mosca aqui, ela tem 1 centímetro. E aí eu peguei uma reguinha, medi a proporção que ela ficou lá no meu negativo e ela também tem 1 centímetro. A partir daí eu tenho uma magnificação de 1 para 1. Quando eu consigo representar os objetos do tamanho real no meu negativo e não no tamanho da ampliação ou no tamanho do monitor que eu vou fotografar, não. Isso em relação ao espaço que ele ocupa ou no meu sensor ou no meu negativo. E isso quem faz é a objetiva, não a câmera. Mas vamos lá, como que eu consigo fazer foto? Depois eu vou falar das configurações e tudo, mas eu vou fotografar o máximo que eu conseguir me aproximar dessas florzinhas que eu peguei ali, ó. Então, deixa eu mostrar melhor aqui, mas eu tenho uma florzinha que eu quero que vocês vejam o tamanho dela. Eu não vou ajustar foco não, tá? Mas é essa florzinha aqui, ó. Essas 3 florzinhas atrás de uma folhinha, certo? Eu vou fotografar ela, só para comparativo, com a 50mm na distância mínima de foco, que com essa objetiva é 45 centímetros. E aí eu vou fazer uma gambiarra para mostrar como que eu consigo converter isso aqui numa lente que dá uma aproximação muito maior.
Então essa foto que vocês estão vendo aí é a maior magnificação que eu consigo com uma 50mm. E o que eu vou fazer agora é uma coisa muito, mas muito antiga mesmo. Se você pegar as publicações mais antigas que falam sobre macrofotografia, é justamente isso que é essa informação que eles vão passar. Você vai tirar a sua objetiva aqui, ó, e vai inverter ela, deixando a frente dela para dentro. Então a parte de trás que você está vendo aqui, ó, é a baioneta. E simplesmente segurando assim a câmera na mão mesmo, eu vou colocar a minha objetiva aqui e vou fazer essa fotografia. E agora eu consigo me aproximar muito mais. Bom, deu para vocês verem a grande diferença de magnificação entre a primeira foto e essa segunda. Isso porque quando você inverte a lente, você muda o plano de foco da objetiva em relação ao sensor e você consegue sim fazer esse foco muito mais próximo. Neto, pode dar algum problema na minha câmera, tirar ela, fotografar assim com ela na mão, enfim? Não sei, eu nunca tive problema nenhum, fiz isso, faço isso direto, nunca ouvi falar de ninguém que... tem gente que não tira nem a objetiva com a câmera ligada, né? Eu nunca tive esse problema. Para ficar mais simples, para não te dar todo esse trabalho e ter que ficar segurando a objetiva aqui, apoiada assim, existem alguns acessórios para que eu consiga ter um pouco mais de conforto. Isso aqui, ó, também é uma coisa bem antiga, chamado anel de inversão, onde de um lado eu tenho a baioneta da objetiva que vai na câmera e do outro lado eu tenho uma rosca, que aí você pode comprar de acordo com o tamanho da rosca, né, do diâmetro da sua objetiva. Essa daqui é de 52mm, né, o diâmetro, então ó, eu consigo exatamente encaixar ele aqui, ó, e girar. O que acontece agora? Então eu tenho o mesmo encaixe de baioneta, tanto na frente da lente quanto atrás. Aí eu posso pegar a minha câmera, coloquei aqui, ó, certo? Então agora eu já não preciso mais segurar. Isso aqui no Mercado Livre deve ter em torno de R$50 mais ou menos, deve estar custando. Liguei o flash, depois eu vou falar toda essa questão, por que eu estou usando flash, enfim. E aí eu vou fazer a foto agora mais uma vez. Aí, belezinha, tranquilo, ótimo. Na primeira tentativa a gente conseguiu. Então você está vendo aí uma foto bem bacana. Vou fazer isso para a Canon também, tá, pessoal? Então para você que está ansioso aí, só fala de Nikon, não, eu tô com uma Canon aqui que eu vou fazer isso também. Falando em configuração de câmera, uma das poucas situações que eu posso dar uma receita de bolo nessa situação aqui. Por quê? Como eu vou estar iluminando com flash, o flash vai fazer o papel da exposição. Então eu vou controlar na velocidade do obturador praticamente nada. No diafragma eu vou controlar a profundidade de campo. A particularidade que a gente sabe sobre a profundidade de campo é que quanto mais próximo você está do objeto, menor é a sua profundidade de campo. Por isso nós precisamos usar diafragmas mais fechados para conseguir maior profundidade de campo. Se eu usar um diafragma 428, a minha profundidade de campo vai ser mínima. Então eu aconselho, pode até anotar isso daí, ó, diafragmas entre 11, 16 ou 22. ISO, eu estou usando o ISO 100. Pô, Neto, ISO 100 com essa abertura? Sim, o que vai iluminar o primeiro plano, ou seja, aquilo que eu vou estar fotografando, é o flash. E o flash eu não vou precisar nem regular se ele estiver em TTL, porque ele vai se ajustar. Então, se eu estou com flash em TTL, abertura 22, 16 e ISO 100, a abertura e o ISO não vai influenciar praticamente nada nessa exposição, porque o flash ele vai fazer a iluminação. E como eu estou muito próximo, mesmo o flashzinho pop-up da câmera vai conseguir atingir aquele objeto que eu vou estar fotografando, mesmo em diafragmas fechados, iluminando ele muito bem. Caso você queira a foto um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, você pode ir na compensação de exposição do flash e conseguir fazer com que essa foto fique mais subexposta ou superexposta. Uma dica importante na hora de escolher a objetiva para fazer essas fotos com a lente invertida, ou até mesmo com o tubo de extensão, que eu também vou mostrar ali, use objetivas pequenas no tamanho, por exemplo, a 50mm, a 18-55, não vai pegar uma 70-300 que não vai dar. Por quê? Porque você precisa se aproximar muito. Quando você se aproxima demais, você tem um problema que a própria objetiva passa a fazer sombra no objeto. Então aqui, ó, mais ou menos nessa distância, quando eu fotografo, a luz que sai daqui chega no objeto.
Então eu tenho esse probleminha aí de não poder usar lentes muito longas, né? Se eu tô com a câmera aqui e eu tenho uma lente que chega até aqui assim, ó, a própria objetiva vai fazer sombra na luz do flash. Outra particularidade em relação à abertura do diafragma e foco nessas objetivas. Nesse caso, eu estou utilizando aqui uma 50mm 1.8 da Nikon, autofoco D. Diferentemente das autofoco G, essa daqui existe um anel de abertura dela na própria lente. Então, se vocês verem aí, ó, até tá dando para ver o diafragma abrindo e fechando. Isso eu consigo controlar a abertura do diafragma na própria lente, porque quando eu tiro ela da câmera, eu perco totalmente a comunicação entre a câmera e a objetiva. Então isso é importante, eu preciso de uma objetiva que tenha esse anel de abertura na própria lente. Na Canon a gente pode fazer uma gambiarra, porque a gente sabe que as objetivas da Canon padrão EOS não tem isso, mas a gente faz também uma gambiarrinha para a gente conseguir deixar o diafragma dela travado em 22. Aqui é tranquilo. Outra coisa importante de salientar é que tanto Canon quanto Nikon, enquanto a lente está acoplada na câmera, sempre o diafragma está aberto. Mesmo quando você coloca aqui na câmera 22, o teu diafragma está aberto. Ele só se fecha para fazer a foto na hora do clique. Então você sempre está enxergando muito bem. Nesse caso aqui, como ela perdeu essa comunicação, esse contato, quando eu coloco em 22, o diafragma se fecha. Isso vai fazer com que o meu visor fique muito escuro, principalmente se eu estiver fotografando num ambiente fechado igual esse daqui, né? Então ele vai escurecer bastante, você pode ter um probleminha de foco aí. Talvez se você abrir um pouquinho lá para 11, mais ou menos, não vai ter, você consegue enxergar legal, se você estiver em um lugar iluminado. Em externas não tem nem tanto problema assim, mas quando você está num lugar escuro, você vai ver, pô, mas está difícil fazer o foco, enfim, né? Para isso, então, você pode fazer o que eu fiz aqui, ó, não usei, mas pode iluminar com algum outro fonte de luz aqui, só para você conseguir fazer o foco. E falando em foco, é importante você saber que também existe umas técnicazinhas para você conseguir acertar o foco. Quando se fotografa em macro, o foco é muito sensível, o plano de foco é muito curto, qualquer milímetro que você vai para frente ou para trás já faz uma diferença. Então, o conselho que eu dou é você sempre se apoiar em alguma coisa e não ficar tentando fazer o foco na objetiva, e sim o foco para frente e para trás em relação objetiva-objeto, objetiva-objeto, tá? Então, do jeito que eu tô aqui, ó, eu não vou ficar tentando fazer o foco aqui, eu vou me aproximando, me aproximando, me aproximando. Quando eu ver que ficou em foco ali, eu disparo. Isso é uma forma com que eu consigo cravar melhor esse foco, tá? Bom, então eu acho que era... deixa eu mostrar uma outra objetiva aqui, que eu tenho também, bem antiguinha. Essa daqui, ó, putz, é uma lente que custa R$100. Aí o pessoal, ninguém gosta muito dessa lente. É uma 3570 3.3, certo? Uma lente para Nikon também. Vou colocar aqui o adaptadorzinho invertido e olha só a magnificação que essa lente porcaria consegue reproduzir. Agora eu vou ter que ligar. Olha o tamanho dessa florzinha que eu acabei de fotografar. É isso aqui. Outra coisa que eu acho bastante interessante também para a gente conseguir fazer fotos macro sem gastar uma fortuna são os tubos de extensão, que na verdade parece uma objetiva isso aqui, mas ele não tem nenhum elemento óptico. O que ele faz simplesmente é afastar a objetiva da câmera, né? Então o plano de foco ele se afasta. Eu gosto sempre de comparar assim, ó, se você está projetando uma imagem de um data show, quando você afasta esse data show, a imagem da parede se amplia, não é verdade? É a mesma coisa que acontece com esses tubos. Eles vêm nesses kits aqui, ó, com distâncias diferentes que você pode usar eles separadamente ou então todos juntos assim. E aí como que você usa? Você coloca o tubo na câmera e a objetiva no tubo. Então vai ficar essa lentona motumba aqui, ó, tá vendo? Aqui é o tubo de extensão e aqui é a objetiva. E você faz aí, tem já as comunicações aqui eletrônicas, então vai funcionar a fotometria, vai funcionar tudo, tá? Então vamos lá, vou fazer uma foto daquela mesma florzinha que eu estava fazendo. Em relação à qualidade da luz, o que eu posso melhorar? Eu estou utilizando aqui o flash pop-up e vou continuar utilizando ele.
Só que o flash pop-up, o fato de ser uma luz muito pequenininha, ele tem muita especularidade, é uma luz especular, então dá aquele muito ponto de brilho, tá? O que eu vou usar aqui agora é uma gambiarra, dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui é uma placa de plástico, tá? Um plástico leitoso, translúcido, tirado dessas placas de LED aí, que eu vou colocar na frente da minha objetiva e quando eu disparo, o que ele faz? Ele espalha essa luz em toda essa área aqui, fazendo com que a minha fonte de luz tenha uma área muito maior. Isso vai trazer muito mais suavidade para minha imagem. Então eu vou fazer uma foto com o difusor e sem o difusor para vocês verem a diferença. Na minha opinião, o tubo de extensão é a melhor alternativa para quem quer fazer fotos macro com qualidade sem gastar um rio de dinheiro numa objetiva. Porque tem modelos, né, como esse, por exemplo, que mantém o contato da objetiva com a câmera. Então, é a mesma coisa da lente estar ligada na câmera. Um kit desse tubo de extensão custa em média uns R$200. Tem até uns mais baratos que não tem os contatos eletrônicos. Esse aí eu não aconselho muito, principalmente para quem está começando, tá? Mas você vai achar ele tanto para Canon quanto para Nikon e você não vai ter aquele problema de perder nitidez por conta de elementos ópticos a mais, né? Ainda existem os filtros close-ups que você coloca aqui, mas aquilo estraga muito a foto, então eu não gosto daquilo lá não, eu prefiro o tubo de extensão. Tem para Canon, tem para Nikon, e falando em Canon, tudo que a gente fez com a Nikon, a gente pode também fazer com a Canon. Com um diferencial, a Canon, lentes da Canon não tem o anel de abertura na própria objetiva, você controla a abertura do diafragma na câmera. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar na câmera a abertura que você vai utilizar antes de tirar a objetiva. Então eu vou colocar aqui 22. As câmeras da Canon, da Nikon também tem isso, mas não dá certo. Tem um botãozinho lateral aqui bem discreto, ou desse lado, que inclusive não tem nem marcação nenhuma, não tem informação nenhuma nele. É o botãozinho da previsão da profundidade de campo, que quando você aperta, ele fecha o diafragma para aquela abertura que está configurada na câmera. Lembra que eu disse que quando você olha aqui, mesmo estando em 22, a lente está sempre aberta. Quando eu aperto esse botãozinho aqui, ó, a lente se fecha para eu dar uma olhada na profundidade de campo. E aí, com esse botãozinho apertado, eu desconecto a minha objetiva. E agora, ó, ela está fechada. E a partir daí, então, eu inverto a lente aqui e consigo fazer aquela foto. As mesmas configurações. Relembrando, entre 11 e 22, ISO 100, velocidade 125, 170, isso não vai influenciar em nada, e sempre o flash ligado no TTL. O foco a gente sempre faz apoiado em algum lugar para que a gente não trema muito e aproximando e afastando a câmera do objeto milimetricamente. Nada de fazer isso, é muito pouquinho para frente, pouquinho para trás, até a imagem entrar no foco e você disparar. Com essas configurações, dessa forma, com tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que ficou longo pra caramba, você consegue, na maioria das vezes, conseguir fotos boas de macro. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que eu fiz saindo procurando coisas na casa para fotografar, geralmente objetos pequenos, para vocês verem quanto é interessante você passar esse tempo dentro da sua casa buscando coisas e objetos para fazer macrofotografia, mesmo não tendo um equipamento próprio para macro. Eu tenho lente macro própria para isso, eu tenho flash próprio para isso, eu tenho trilhos para tripé próprio para isso, mas durante muitos anos eu utilizei essas técnicas simples para conseguir fazer boas fotos macro sem ter um equipamento específico para macro. Pessoal, esse vídeo ficou longo pra caramba, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar firmes e fortes aí na nossa reclusão. Se você precisar muito sair de casa, saia rapidinho, vá, volte, se higienize, use álcool gel. Isso aí, vamos enfrentar essa dificuldade aí pra gente sair o mais rápido possível dela. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.